é obrigatório fazer marketing pessoal ou marketing de suas próprias entregas? Toda empresa tem o seu código de conduta, mas nesse mundo invisível tem um conjunto de regras que as pessoas conhecem, né? Mas não são ditas nem escritas. Todo mundo segue de alguma forma, né? Por bem ou por mal. Você não segue, você está fora do tabuleiro, você está fora do jogo. no meio corporativo. Tem uma regra silenciosa e invisível aí. De não compartilhar tudo que se sabe? Existe realmente meritocracia em um ambiente corporativo? A maioria das vezes a gente sabe que é tudo uma seleção política. Vamos supor que tem um que só sabe vender e outro que só sabe produzir. O que sabe vender não produz, não consegue, e o que produz não sabe vender. Nesse caso, quem tem vantagem num ambiente corporativo? Me parece ser o cara que sabe vender. Você tem que entender que estar no sistema é diferente de ser engolido por ele. Vou te contar um negócio. Hoje eu saí para almoçar. Lá vem. Tive um almoço com um amigo, aí na saída do restaurante, cara, tinha um menino ali, deve ter na faixa de uns 25 anos. Eu achei legal a atitude dele vindo, né, abordar a gente, pedindo para orar por nós. Falei, pô, legal, né, cara? Orar? Orar. Eu posso orar por você? Falei, cara, meu amigo, realmente, meu amigo lá estava com pressa, porque ele tinha uma reunião, a gente não podia demorar muito, né? Aí fiquei observando o cara enquanto o meu amigo pagava lá o almoço dele. Negou a oração do menino. Aí, cara, pontualmente falou, ó, eu tô com pressa por causa do meu amigo ali, que senão tava tudo certo. Aí ele foi mais uma pessoa, outra pessoa, não, tô com pressa, agora não dá não. Aí foi na outra, não, tô com pressa. Só que eu não fui rude assim não, falei numa boca do amigo, não dá, né? Mas os outros foram bem estranhos assim com ele. Aí, rapaz, eu fiquei olhando assim, eu falei, pô, ninguém deu atenção pro cara. Eu falei, ô, meu irmão, quanto tempo dura essa oração? Não, peraí, velho. Como assim? Eu até aceito, mas como tempo é dinheiro, e aí o quanto que eu vou ter que Não, despender? velho, é porque eu tava dependendo do outro chegado lá, né, cara? Não dava. Meu Deus, filho, Cláudio medindo oração. Meu Deus. Cara, quanto tempo dura essa oração? Aí, 1 minuto, fala, não, então tá de boa. Ora aí, irmão, vai lá. 1 minuto vale meu tempo. Aí ele falou, a oração foi bacana, cara, legal, o menino é bom. Aí depois ele viu que ele Mas vendeu os livros. Eu ia perguntar isso, se foi de graça a oração. Não existe almoço grátis nessa vida, né, cara? Oração deveria ser de graça, né? Oração, aí o cara orou por mim, depois ele queria me entubar os livros lá, que ele tava... Rapaz. Mas não foi dessa vez que ele conseguiu vender o livro. Ele não comprou, não? Ele conseguiu. Cara, não tinha jeito, não, porque tô com muito livro já para ler, entendeu? Mas era livro de quê? Era livro dele mesmo? Não, era livro lá da religião dele, né? Muito respeito eu tenho, né? Por toda a religião, mas não era o meu perfil de leitura, entendeu? Inclusive, cara, é até legal pegar um gancho nisso que vai um pouquinho do que a gente falou, né, cara? A arte de dizer não de vez em quando. Poxa, eu achei legal a postura dele, fui gentil com ele, mas, cara, um sim é resposta, um não também é resposta, né? Mas eu fui solidário com ele com relação a, o cara tá aqui querendo fazer uma oração, mas os livros dele estavam escondidos na mochila, entendeu? Então foi uma pegadinha do malandro também. Foi uma oração malandrovski. Tava. Eu falei, o cara tá aqui, cara, de mochila, só faltou o chinelo franciscano, aí eu dei uma moral para ele. Foi bacana, assim. Foi bom ouvir a oração, mas não dava para comprar realmente. Mas aqui, depois que você negou comprar, ele não retirou a oração, não, né? Não. Você quer comprar o livro? Não, então retira toda a bênção que eu pedi pra ele. Não, ele agradeceu, foi gentil, achei legal, cara. Essa é cara, vender é uma arte, né? A gente ouve mais não do que sim. E quanto mais nãos você ouve, mais perto do sim você tá, sabia disso? O cara na resenha veio com a frase de efeito, na tela. É mesmo, frase de efeito. Por falar nisso aí, cara, que você falou, quanto mais não, próximo do sim, vender uma arte, eu dei uma entrevista pro canal Ressignificando Vendas aqui do YouTube. Inclusive, galera, vai lá, vou deixar o link aqui, uma entrevista bem legal, uma conversa, cara, um bate-papo com o Gustavo, foi uma conversa show de bola, e sobre o meu livro, sobre a autoliderança, que ele se interessou, me fez esse convite, e justamente, Glaucio, ele tentando aproveitar o sistema da autoliderança antifrágil para todo o comportamento de vendas que ele tenta desenvolver com o time, com a equipe, e foi bem legal o papo. Depois eu vou deixar aí para a turma ver. Legal. Cara, de vendas tem alguns livros bem interessantes, né? Mas de forma geral, assim, tem um que é Prospecção Fanática,
para quem é da área aí, eu acho que vale a pena. Aliás, quem é da área não, todos nós somos vendedores. Então, esse aqui, ó, tem alguns insights interessantes. Claro, cara, todo livro tem que filtrar, né? Que senão daqui a pouco a galera vai falar, pô, Glaucio, indicou um livro lá que é chato. Não é chato. Tem as partes legais e as partes que você precisa filtrar. E eu gosto desse aqui também, porque aí você entra mais na Ô, esfera. Glaucio, a câmera da China me passou de novo aí, ó. Embaçou não, cara. Tô vendo aqui, pô. Embaçou? Sério mesmo? Passou pra mim. Você tá vendo tranquilo? Tô vendo tranquilo aqui. Tô vendo tranquilo. Pra mim tá embaçado. Dá uma ligada rápida aí. Eita, rapaz. Olha o cara bebendo. Aí, agora ficou cristalino. Cristalino, velho. A outra não tinha esse problema, vocês viram, né, pessoal? Não, porque tava sempre embaçado. Justamente. É mesmo, cara. É mesmo. Não, mas continuei, velho. Tava interessado. Você tava falando assim, pô, galera tem que filtrar aí o que a gente indica. E o outro é esse aqui, ó. Negocie como se sua vida dependesse disso. É bem legal também. E, inclusive, cara, a gente fala muito de mundo corporativo, de empresa, não sei o quê. Eu vejo muita galera reclamando do salário, reclamando de não evoluir. Fala, cara, você não ganha o que você merece, você ganha o que você negocia. Aprendam isso. Muito bom. Muito bom. E isso é para tudo na vida, né? Não é só de salário, né, Glaucio? Não. Cara, assim, você ganha na vida o que você negocia. Esse é fato, cara. Numa reunião, no argumento. Por isso que é importante mesmo. Inclusive, esse livro aí, eu já ouvi falar muito bem dele, esse último que você mostrou. Bem Nunca legal, li, não. bem legal. É um ex-agente do FBI. E agora, para completar a minha chamada de vendas aqui, olha só que beleza, galera. Olha aqui, rapaz. Que isso, cara. Esse aí, best-seller. Esse aqui é top. Esse aqui, bicho, capinha bonita, olha só. Diagramação que leve, só o ouro, como dizem por aí no interior. Só o ouro. Não, esse aí, ó, galera que tá assistindo, eu não lancei no mercado ainda, não lancei no mercado ainda, mas algumas pessoas já têm em mãos com antecedência, porque são pessoas que são especiais na nossa vida, né? Então, por isso o Glaucio tá com um na mão ali. Muito obrigado, meu amigo. Custou R$300 para mim, mas tudo bem, você ainda continua sendo especial. Não, ainda continua. É por isso que você é especial, que você paga. Galera, quer ser especial, faz o Pix. O QR Code aparece na tela aí. Esse cara aqui o coração dele é do tamanho desse cidadão aí. Cara, coração bom. Meu amigo, e aí? Bora falar sério agora? A gente só fala besteira aqui, abobrinha no meio, antes do episódio. Mas foi bom, porque você fez um gancho aí, não sei se foi proposital, se foi de propósito, ou como diria minha sobrinha, se foi de hipopótamo, mas você falou do meio corporativo. E aí, eu acho que vale a pena a gente já começar aqui o papo, Glaucio. Eu, há algum tempo atrás, umas 2 semanas, eu abri uma caixinha no Instagram e chegou até a ver lá que eu tinha aberto, pedindo para as pessoas o que elas queriam que a gente abordasse aqui no podcast. Me fala aí um tema que você quer que eu e o Glaucio a gente discute, traz. E um dos temas foi sobre regras não ditas no ambiente corporativo. Ou seja, regras que não estão na política. Regras que se eu pegar lá o manifesto, a missão, a visão, a política da empresa, as normas da empresa, eu não vou ver. Mas que as pessoas acabam tendo que cumprir porque elas meio que estão ali, sabe? No meio, na cultura. O que você acha aí desse tema aí? Vamos, bora para ele? Bora, legal, não, achei, inclusive agradeço aí, nós agradecemos a sugestão de quem trouxe, né, essa ideia aí, cara, porque vai dar pano pra manga. Posso falar o primeiro nome? Foi Serginho, mais conhecido como Serginho. Obrigado, Sérgio. As regras silenciosas no mundo corporativo, né, cara? No final das contas, o que não se pode dizer, mas todo mundo sabe. É isso aí. E como o Vitor mencionou, são os códigos invisíveis que moldam a cultura de uma empresa. Mas, no final das contas, a gente pode estar sufocando a verdade. Então, esse tema aí vai ser bem legal, cara. Gostei da sugestão, porque é um tema pouco falado, às vezes, até, né? Toda empresa tem o seu código de conduta, mas nesse mundo invisível tem um conjunto de regras que as pessoas conhecem, né? Mas não são ditas nem escritas, na sua grande maioria das vezes. E como você falou, todo mundo segue de alguma forma, né, cara? Por bem ou por mal. Você não segue, você tá fora do tabuleiro, você tá fora do jogo. E até para te tirar fora do jogo quando você não segue, é uma retirada invisível também. Arrumam uma justificativa protocolar
mas você sabe que você está sendo punido por uma regra silenciosa ali, né? Perfeito. A famosa regra, você não pode expor demais suas ideias, porque senão você vai ser cortado, né, daquele time. Você não pode dizer que está cansado, você não pode dizer que não concorda. Então é basicamente isso, né? Assim, nossa ideia é a gente falar sobre essas verdades aí do mundo corporativo, dos bastidores que realmente moldam toda uma cultura dentro de uma empresa. O famoso não está no contrato, mas todo mundo sente, né? E quem fala demais acaba se queimando. E se a gente fizer um paralelo aqui, um comparativo, geralmente são as pessoas neutras que sobem na carreira. O cara está sempre em cima do muro, sabe se vender bem, sabe se posicionar. Você tem que sempre parecer ter uma saúde mental excelente, você não pode parecer vulnerável em algum momento. Então, é um tema bem interessante. Gostei. Bora lá. Então, bora. Eu quero começar já com uma regra que eu acho que é geral, é invisível, mas você nunca vai ler numa política, Glaucio. E a gente já conversou muito sobre ela. É obrigatório fazer marketing pessoal ou marketing de suas próprias entregas, ou se vender mais do que é. Essa é uma regra, porque você disse aí que as pessoas que crescem geralmente são as neutras, mas são também aquelas que se vendem melhor, mesmo sem entregar muito. Cara, muito bom ponto. E eu já vou explorar esse tema aqui com um cuidado adicional. O marketing pessoal, o marketing profissional, ele é totalmente necessário, desde que a tua venda não tire o brilho de quem está acima de você. Essa é uma regra invisível numa empresa. Você pode ser bom, você pode ser excelente, você pode ser ótimo, mas a partir do momento que o teu brilho começa a ofuscar o brilho do teu chefe, isso começa a ser um problema. Não sei se você concorda. Mas, inclusive, aí eu vou jogar mais lenha na fogueira. É que a gente pode ir fazendo um bate-bola até com esses dois livros, na realidade. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um excelente livro para a gente ir trocando essa figurinha aqui nesse bate-papo. E As 48 Leis do Poder, que fala muito sobre essas questões também. Eu ia citar que uma das 48 leis do poder é não ofusque o seu chefe, o seu superior. Essa é uma regra lá. Na verdade, tem algumas regras que elas são sequenciais, né? Não ofusque, finja saber menos do que ele, e na hora certa dê uma rasteira. Exatamente. Essa regra de não ofuscar, inclusive, é a lei número 1, por sinal. Não sei se você recorda, mas é a lei número 1. A ideia em torno disso é o cara que é brilhante, ele tem que aprender a se calar, porque senão começa a virar uma ameaça. E aí você comentou, né? Você tem a lei de ocultar suas intenções. Então, falar aquilo que você realmente pensa em determinados momentos pode te induzir a um erro irreversível na tua carreira. É o famoso, cara, eu posso ser transparente com quem está do meu lado ou abaixo de mim. Abaixo é o jeito de dizer na hierarquia, tá, pessoal? Eu não estou menosprezando ninguém, não. Na hierarquia da empresa, quem está abaixo de você, você pode ser transparente. Com quem está acima, você não pode ser transparente. Cara, assim, essa é para pensar, né? Mas no final das contas é isso. Exatamente. Pode até refletir, pode até... tem uma empresa aqui que não, mas toda exceção confirma a regra, né? Então, me parece ser uma dinâmica comum. A grande maioria é assim. E, já que a gente pegou nas 48 leis do poder, você falou do marketing pessoal, tem uma das leis que chame a atenção a qualquer custo. Tem alguma coisa nesse sentido também, assim, bem por alto. Então, marketing, chame a atenção a qualquer custo, né? Você tem que demonstrar competência até onde não tem, meu amigo. Tá, boa. Excelente. Você quer falar mais alguma coisa sobre essa aí que eu falei? Quer trazer mais um? Vai lá, Eu tenho mais aqui, cara. Manda lá. Eu quero polemizar. Polemiza. Estamos aqui para isso. No meio corporativo, tem uma regra silenciosa e invisível aí de não compartilhar tudo que se sabe? Rapaz, que existe. Existe, sim. O cara que é bonzinho demais, que compartilha demais, as pessoas acabam usando as ideias dessa pessoa para poder se vender, né? O famoso, cara, não fui eu que fiz, mas eu peguei a ideia é brilhante, eu vou me vender com essa ideia. E acabam subindo com a ideia desse profissional. Porque esse profissional, muitas das vezes, ele pode ter um baita conhecimento ou excelentes ideias, mas ele não sabe vender aquilo. Você pode ter a mesma ideia por pessoas diferentes aqui. Essa aqui não consegue vender, essa aqui consegue. Porque aí entra o jogo comercial.
É verdade. É verdade. E nesse jogo comercial, eu tenho pra mim que quem sabe vender acaba saindo na vantagem. Por quê? Do que quem sabe só operar. Vamos supor que tem um que só sabe vender e outro que só sabe produzir. O que sabe vender não produz, não consegue, e o que produz não sabe vender. Nesse caso, quem tem vantagem num ambiente corporativo? Me parece ser o cara que sabe vender. Porque o cara que sabe vender, geralmente, ele tem aquela malemolência de... Vitor, Fui voltou. eu. Eu acho que foi, aqui tá normal. Onde eu parei? Na malemolência. O cara que tem aquela malemolência da venda, vai lá. Malemolência. Mas malemolência não é um bom nome, Foi bom ter travado nessa parte, porque me deu vontade de rir. Ou então foi bom ter parado, porque dá a chance de você trocar o raio da palavra. De novo, né? Tem o cara que só sabe vender e o cara que só sabe produzir. O cara que só sabe vender me parece ter muito mais vantagem nesse ambiente, porque a questão da venda traz consigo a questão da negociação. E essa questão da negociação traz essas habilidades de conseguir extrair do outro alguns resultados, algumas coisas, entre aspas, se aproveitar mais do que o outro está fazendo. Aí esse cara que sabe vender, ele consegue se aproveitar mais desse que produz, e como você disse, ele toma o que o cara faz e vende para cima. O cara que vende cresce. Isso aí. Quem é honesto demais é ingênuo, né, nesse caso. E quem não entra no teatro, nesse jogo todo, vai ser excluído em algum momento. Esse vai ser o custo de não fazer parte dessa engrenagem artística. Das regras não ditas. Cara, eu vou pôr uma lenha na fogueira aqui agora também. Meritocracia seletiva, o peso da política interna. Existe realmente meritocracia em um ambiente corporativo? Uma maioria das vezes a gente sabe que é tudo uma seleção por política, não da empresa, mas de quem executa ali no dia a dia, porque o cara está colocando do lado dele, está subindo de cargo quem é filho do fulano ou do ciclano, por um mero contexto pessoal e não profissional. Vou te complementar nisso aí. É a competência, né? Como você diz, é a competência que me leva ao mérito ou é eu aprender a jogar o jogo político? Nesse caso, Glaucio, na minha opinião humilde, ou na minha opinião fecal, eu diria, né, que eu não valho nada, é só uma reflexão. Eu acho que as duas coisas, elas não precisam ser excludentes, sabe? As pessoas costumam olhar essas coisas ou até adotar na sua vida com exclusão. Se eu quero ser político, logo eu não preciso ser competente. Ou se eu sou competente, eu começo a pegar ranço de ser político. Mas se você for avaliar lá na origem da palavra e da habilidade de política é uma boa habilidade, é algo bom. É algo que nos fez crescer como sociedade. O problema é que a gente atribui o fato de ser político com fazer politicagem. E aí eu acho que é excludente. A politicagem exclui competência. Quando você precisa ficar na politicagem, você não tem tempo para ser competente. Mas você consegue ser competente fortalecendo o seu jeito político de ser, minha opinião. Gostei, cara, da tua ponderação. Faz sentido. Na realidade, é um equilíbrio, né? É você conseguir enxergar o jogo sem perder a sanidade. Então, você vai... É uma lucidez de forma silenciosa, de alguma forma. Então, você tem que praticar presença, discernimento e com limites, de alguma forma, né? Acho que é mais ou menos por aí. Você tem que entender que estar no sistema é diferente de ser engolido por ele, correto? Muito bom. Excelente, excelente. Estar no sistema é diferente de ser engolido por ele. Muito bom. O que não é nada simples, né? Não é nada simples. Eu vou inclusive pôr mais lenha na fogueira ainda com relação a esse ponto de meritocracia seletiva. Esta junina já passou. Não, nós vamos tocar o terror aqui, cara. Quando o capital erótico entra nessa jogada. Rapaz, como é que é? Explica isso aí. As pessoas, muitas das vezes, e isso também é algo silencioso dentro das empresas, a gente observa muito, cara. Infelizmente, os rostinhos bonitos subindo, voando dentro de uma empresa. Não só os rostinhos, né? E aí entra aquela pergunta, e aí, as pessoas que têm uma beleza física facilita dentro de um contexto profissional ou não? Isso é para arrebentar aqui a discussão agora. Rapaz, aí você... Por essa eu não esperava, tá?
Para quem não sabe e acha que não, negócio, a gente não combina tópicos de pauta antes. No Não, máximo, não, a gente fala não. assim, cara, vamos tentar falar sobre isso ou aquilo, e a gente chega aqui e decide. Então, por essa pauta, eu não esperava. Mas, vamos lá. Você mesmo já citou um livro aqui, ou uma pesquisa, não me lembro, um artigo, que diz que pessoas mais bem arrumadas, ou melhores vestidas, que se portam melhor, acabam tendo vantagem na questão corporativa, de promoção. E eu já li um outro artigo, uma pesquisa, falando que se você for comparar, olha só, altura, não tô falando que os altos são mais bonitos, mas a altura traz uma imponência. O número de CEOs, quando você pega, a maioria que vira CEO ou que chega em cargos de liderança tem uma estatura elevada. A altura, ela tem uma correlação com a promoção. E aí eu acho que toda essa composição de coisas, sabe, você estar bem vestido, você ter altura, interfere. E aí se você vai mais além nesse ponto que você falou, pô, se eu ainda sou belo, visualmente atrativo, para mim isso faz diferença. Quando você fala da vestimenta, cara, isso faz total sentido, né? Independente do contexto, não só profissional. Se a gente vai à rua, a qualquer lugar, se você está bem vestido, as pessoas olham para você. Se você está mal vestido, as pessoas olham para sua roupa. Isso é fato. Ah, não, mas isso não é justo. Cara, não é questão de justiça. A sociedade funciona assim. Então, quando você está no meio corporativo, infelizmente ou felizmente, funciona assim também. Né? Então, mais uma vez, aqui a gente está falando das regras que existem, todos sabem, nem todo mundo é obrigado a seguir, mas tem que estar disposto a pagar o custo por não seguir algumas coisas. Perfeito. E isso que você falou também, Glaucio, cara, vamos levar ao nível do indivíduo. Cada um aí que tá ouvindo a gente, cara, a gente também. Vamos ser sinceros, não existe um CNPJ, não existe uma empresa. Quem é o Google? O Yuval Harari já fala isso, tá no imaginário, é um conjunto de pessoas. Quando você fala em ser promovido dentro do Google, cara, ser promovido dentro do Google não existe uma regra que o Google, o senhor Google, está lá com uma regra única. Não, existe a preferência da pessoa que está na liderança, ao nível de indivíduo. E nós temos as nossas preferências. E tentar tirar esse viés das nossas preferências diante de um ambiente onde você tem que seguir outras regras ou seguir uma outra política é muito difícil. Nós somos humanos muito falhos. E eu acho que tentar seguir as regras de uma empresa é nos afastar o máximo dessas nossas falhas e vieses. E eu acho que a gente é bem ineficiente nisso. Cara, muito bom. Você tocou num ponto excelente. Na minha época de faculdade, uma das professoras sempre foi muito rasgada para falar as coisas. Ela falou assim, isso me marcou muito, né? Boa parte da turma. Ela disse o seguinte: não procure por uma boa empresa, procure seguir um excelente chefe. Porque você pode, é exatamente isso que você falou, você pode estar numa excelente empresa, mas se você estiver sendo liderado por um chefe que você não é a preferência dele, já era, meu amigo. Ou você está fora do jogo, ou você vai ficar patinando ali e não vai crescer nunca. Mas se você está numa empresa pequenininha, mas você tem um chefe que olha por você, um líder que olha por você, você vai voar, porque você se tornou a preferência dele. Cara, sensacional. E eu puxo uma outra regra silenciosa ou uma extensão dessa do que a gente está falando. Quem a gente escolhe como aliado importa mais do que a qualidade do projeto ou das minhas entregas? Rapaz, muito provavelmente sim. Eu acredito nisso, cara. Assim, porque sozinho a gente vai mais rápido, junto a gente vai mais longe. Só que para você ir mais longe, você tem que estar junto de pessoas que são realmente seus aliados. São pessoas que não vão, de alguma forma, te derrubar. Então, quando você tem um aliado que é o seu chefe, inclusive, você vai conseguir ir muito mais longe, com toda certeza. Então, tem que saber escolher até os aliados, sim. Perfeito. Mais uma regra, né? Você pode ser competente pra caramba, mas sem o aliado certo, você não vai a lugar nenhum. Perfeito. E aí, vamos pegar aqui agora mais um gancho nessa questão aí dos aliados, dos líderes ou chefes. Errar é humano, mas até que ponto que as pessoas podem e devem admitir um erro dentro de uma empresa? Como que isso vai ser visto? Admitir o erro em determinados momentos pode ser sinal de imprudência? Pô, excelente, cara. Isso me leva a um episódio do podcast do Simon Sinek que eu escutei uma vez, que ele chama um
especialista em ética corporativa, não me lembro o nome, mas o assunto no geral, Glaucio, tem tudo a ver com o que você está falando. Ele fala sobre o desvanecimento da ética dentro de algumas corporações. Olha que interessante isso que você falou. Ele diz assim, naturalmente, as pessoas que erram começam a ser punidas, porque o erro causa um prejuízo, a empresa não quer tomar prejuízo, porque o objetivo dela é lucro, logo eu preciso penalizar quem errou. O que isso vai gerando? Vai gerando uma cultura de as pessoas não quererem contar o erro, porque todo mundo erra. Mas se eu contar o meu erro, se eu expuser o meu erro, eu vou ser penalizado. Logo, eu prefiro jogar o meu erro para baixo do tapete. E aí, com esse movimento todo, a empresa institucionaliza a falta de ética no dia a dia. E aí não há mais exposições de problemas. Existe somente reuniões para ou esconder problema, ou justificar problema, ou um terceiro, jogar o problema para o outro. Eu só fiz errado porque a informação veio errada do outro. Aí o outro fala assim, não, mas a minha informação só estava errada porque a empresa não me deu condição de enxergar direito na tela tal. E aí passa todo mundo a criar um esforço de justificativa e desculpa. E esse é o desvanecimento da ética. Ela corrói o lucro da empresa. Olha que interessante. Muito bom, cara. É aquela ideia que a transparência ela pode ser até bem-vinda, desde que ela seja politicamente calibrada. É mais ou menos por aí. E no final é isso que você mencionou. Você vai ser sempre avaliado pelo que você entrega. Então, se a entrega for ruim, se tem muitos erros, sua avaliação vai ser ruim também. Então, a gente está sempre sendo avaliado de alguma forma por essa entrega. Mas a sua promoção não vai ser pela entrega, vai ser por aquilo que você representa. Excelente, excelente. Para pensar aí, mais uma regra então. Mais uma regra aí oculta, que eu achei interessante. A sua promoção ou o seu galgar dentro da empresa aí, ele é muito mais baseado no que você começa a representar no meio, no contexto, isso, do que pelas entregas que você gera. Pelas entregas. Muito bom. Isso aí. E discrição, né, Vitor? Às vezes a gente ser discreto, você vai ser mais valorizado do que se mostrar brilhante. Então, a discrição manda muito em alguns momentos. É verdade. Mas em outros pode prejudicar. Por exemplo, a questão de performance relatada e performance percebida. Qual que é a melhor? Tem pessoas que o brilhantismo é uma performance que ela vai ser percebida, ela é difícil de ser ignorada. Agora, tem pessoas que nem são tão brilhantes assim, mas ela tem um dom de relatar a performance dela, mesmo que pífia, que a performance dela fica parecendo muito relevante. Verdade. Presença, né? Tem gente que tem presença. Tem presença. Aí a gente volta para a questão da diferenciação aí do que é marketing pessoal, né, de você contar, se comunicar direito, comunicar de uma forma correta, como você fez o trabalho, e de enganar, né? As pessoas colocam tudo no mesmo balde, mas é diferente. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com a iniciativa em excesso, porque isso assusta quem está ao redor. Isso gera pânico, principalmente quem está acima, né? Então, a regra é você ser útil sem ameaçar a sua hierarquia. E a gente tem que lembrar que passividade demais também paralisa. Então, a gente vai sempre cair no bom e velho equilíbrio, né? Por isso não tem receita de bolo. Perfeito, perfeito. Mas são reflexões importantes que a gente faz aqui, né? Cara, total. Mas eu acho que essas regras não ditas, elas clamam por esse equilíbrio. É verdade, porque todas elas, você acaba achando a parte muito ruim, né, que é um extremo dela. O marketing pessoal, que é aquele que você não faz nada e só tenta enganar, e aí você chama de marketing pessoal. E o marketing pessoal, que é, você performa bem. Então, venda bem aquilo que você tem entregado. Então, tem os dois extremos. Os dois são chamados de marketing pessoal. Mas, cara, tem um que é certo, outro que é errado. Tem sempre uma nuance ali. Aonde você está nessas nuances dessas regras não ditas? Né? Elas não são proibitivas. Elas não são ruins ou prejudiciais. Não é isso que a gente está falando, né, Glaucio? Uhum. Mas o tom que você adota elas na sua vida, eu acho que importa muito. Isso aí. Cara, para a gente tentar facilitar a vida, né? Pensa o seguinte, a reunião é o palco. Então, no palco você não pode, você está ali para valorizar, né, algumas coisas, tomar cuidado para não... Imagina uma banda, né? O baterista se sobressaiu ao vocalista. O vocalista, se ele for o dono da banda, ele vai ficar bem aborrecido, né? Então, assim, no palco, que é a reunião, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a cultura da empresa, ela termina onde começa o interesse do teu gestor. Né? Então, os acordos reais, eles vão acontecer nos bastidores. Talvez até essa transparência que a gente fala, ela pode ser usada eventualmente
numa conversa de bastidor com o teu gestor, uma conversa sincera. Mas numa reunião, jamais, porque a reunião aqui é o palco onde as coisas acontecem e está todo mundo vendo, né? Então, Exatamente. você só pode ser verdadeiro, não pode ser verdadeiro em excesso, não. E ser verdadeiro, ou melhor, né? Calibrar o nível de verdade que você vai despejar depende muito do contexto. Então, aprenda a ler os contextos para você calibrar a sua verdade. Porque, como diria Nietzsche, né, a grandeza de um homem, de um ser humano, se mede pelo tanto de verdade que ele consegue suportar. Em um contexto de uma reunião, de um meio corporativo, as pessoas costumam suportar pouca verdade. Perfeito. É a ideia de ser um diplomático, mesmo que você discorde daquilo. Tem que mostrar o respeito pela opinião do outro. Você não pode dizer que o outro está errado, não pode abraçar em excesso as suas verdades, porque senão você vai acabar se queimando, né? Exatamente. A sua relação, ela importa mais do que a razão pura nesses casos. Muito bom. Excelente. Inclusive, eu acho que, aproveitando essas regras, eu acho que uma habilidade que poucos se falam, fica aqui as nossas reflexões agora de habilidades para implementar ou superar essas regras. É a questão dessa leitura do contexto que você falou. Eu achei muito interessante quando você disse assim, poxa, a sua performance, o seu crescimento, ele se limita na intencionalidade do seu chefe, ou no quanto o seu chefe consegue suportar, ou no quanto ele está focado em alguma coisa ali. Se você ultrapassar essas intenções, acabou, não adianta. Você pode ser o cara mais incrível do mundo, você feriu alguns limites da sua liderança. Eu acho que aprender a ler os limites, as direções, os objetivos da pessoa que te lidera, também, cara, é uma habilidade importante para ser aplicada no seu crescimento de carreira. Levando para um ambiente nada a ver, mas com um conceito que se assemelha, poxa, se na sua casa, se você cuida das coisas, né? Você nasceu lá, seu pai com sua mãe, mora com eles. Se você cuida das coisas, se você ajuda seu pai, se você dá espaço para o seu pai crescer, a sua casa cresce. E o seu pai crescendo, você cresce junto. O que eu quero dizer com isso? Quando você aprende a ler a sua liderança, você dá espaço para ele crescer naquele objetivo. E se posicionando de forma certa, ele te puxa naturalmente. Acaba sendo um crescimento virtuoso para nós também, não só demonizar aqui as lideranças. Né? É só um ponto, né? Desde que o gestor te perceba como um aliado. Né? Tem esse grande ponto. Nem todos os gestores vão perceber as pessoas. Não adianta, sempre vai ter um pupilo, né? Mas fazendo uma reflexão na tua fala, que é realmente muito importante, é uma questão de adaptação cultural. Essa é a única forma da gente sobreviver sem ser excluído. Então, de forma direta, você pode pensar como você quiser, mas você tem que se comportar como os outros querem que você se comporte. E esses outros, principalmente, são seus gestores. Perfeito. Você tem que trabalhar com o coração e a mente dos outros. É isso, Cássio. E cultura não é o que está pregado na parede da empresa. Cultura é o que é permeado no contexto das pessoas que te rodeiam. Então isso tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a gente quer pleitear a cultura da parede, quando na verdade a cultura que prevalece não é bem aquela que está escrita. Muito bom, cara. Muito bom. Influência, né, cara? No mundo corporativo, a gente está falando mais sobre afeto estratégico do que sobre argumento lógico, de algo que está pregado na parede, como você mencionou. Muito bom, muito bom. Que tem tudo a ver, né, com o que o Serginho aí pediu pra gente. Eu falo Serginho, não Sérgio, porque eu conheço ele. Legal, legal. Ele mandou lá. Então é isso aí, Serginho. Comenta aí embaixo aí, pô. Se você tem alguma regra que a gente não falou aqui, ou se tem alguma que a gente falou que você não concorda, eu concordo. Isso aí. São os desafios, né, cara? Quando a gente desafia alguém que está acima da gente, a gente precisa estar pronto para cair. Eu estou lembrando aqui, Vitor, de uma passagem, eu não vou recordar certinho, porque eu já li o livro há bastante tempo, que chama Arte da Guerra, mas em um determinado momento, mais uma vez, eu não lembro a passagem nos detalhes, mas a ideia era mais ou menos essa. O general, ele chega, ele pega os melhores do exército dele e manda matar na frente de todo mundo. Aí a curiosidade, né? Por que o cara fez isso? Para servir de exemplo. Para mostrar que não tem ninguém, cara, que passa ileso. Ele quis mostrar autoridade. Então, assim, olha, estão errando muito. Ah, não, mas não era aqueles caras que estavam errando, não interessa. Né? Ele quer mostrar que você pode ser o melhor. Se você fizer algo que pode prejudicá-lo, ele vai te tirar do jogo.
Perfeito. Eu lembro exatamente desse ponto da arte da guerra, que é sacrificar o melhor soldado. O Perfeito, benefício, é na isso mesmo. verdade, é Maquiavel, é o príncipe. O príncipe tem isso também, né? Tem, Mas a arte da guerra tem esse mas contexto tem dos isso três, mesmo, de dos três. eliminar o seu melhor soldado, porque os benefícios que você gera no coletivo, devido ao medo e o respeito Isso. de você ter eliminado o seu melhor soldado, é muito maior do que os benefícios que esse soldado tem gerado nesse exato. Então tem que tomar muito cuidado. É meio cruel, né? Meio cruel, exatamente. Mas, cara, é o jogo, né? O jogo tem que ser jogado de acordo com as regras. E quem define as regras não somos nós. O poder, ele prefere disfarces suaves, preferencialmente. Então, é o famoso sorriso no rosto e jogo nos bastidores. Por quê, né, É Glaucio? isso que é o invisível, né? Não estou falando que tem que ser isso, não, tá, turma? Aqui a gente está É. debatendo e mostrando justamente essas regras invisíveis, que nem são tão invisíveis assim, né? Sabe? Elas só não estão escritas, né? Se bem que elas não estão escritas nas políticas e nas documentações das empresas, mas a gente já falou de poder, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta: por que será, né, que o poder ele requer essa parcela de dissimulação, de enganação? E ela requer mesmo, porque quando você vai ler as 48 leis do poder, do Robert Greene, cara, a maioria das regras, ou sei lá, se metade das regras, é sobre dissimular, enganar, não contar tudo que se sabe, ocultar, ou então o caminho para o poder, ele não me parece ser muito moral. Exatamente. Cara, tem que estar disposto. Por isso que nem todo mundo chega em altos cargos, porque tem que estar disposto a passar por todo esse processo. Você tem que estar disposto a não vencer discussões, você tem que vencer os corações dos envolvidos. Que é isso? O cara conseguiu fazer uma poesia sobre regras não faladas no mundo corporativo. É mesmo? Dá essa frase no chat GPT, ele dá uma É poesia mesmo, dá no, uma poesia. no estilo Camões. Entendi. Já diria Gonzaguinha, convença discussões, vença os corações. Rapaz, boa, exatamente. Mas, cara, o que você acha, Glaucio, dessa questão de o poder ele só é alcançado dessa forma? O que você acha? Se eu tô pensando aqui, a gente tá falando desse poder, das 48 leis do poder, né, dessas regras não ditas que você precisa calibrar para chegar lá. Você acha que o poder é somente por esses caminhos, por esses meandros? Cara, excelente pergunta, excelente reflexão. Eu acho que não, tá? Mas aí vamos separar as coisas. Se o cara quiser chegar mais rápido, ele vai ter que usar esses artifícios. Faz sentido. Tá? Mas existe um caminho mais longo que vai ser o mais honesto, mas ele vai ser mais longo. É a mesma coisa a gente se perguntar se toda pessoa que é rica, que é multimilionária, porque senão a gente fica com essa convicção, com essa crença ruim sobre as coisas. Ou quem tem sucesso é o cara do mal. Ou então você nunca vai querer sucesso. Para sucesso nesse sentido aqui que a gente está falando, né, pessoal? Que sucesso também cada um tem uma visão sobre o sucesso, né? Tem o cara que, para ele, sucesso é vender pulseirinha na praia, e tá tudo bem, porque ele leva uma vida feliz, e aquilo é o sucesso dele. Tem cara que sucesso é chegar ao topo de uma grande empresa. Perfeito. Então, quando a gente fala de pessoas ricas, a ideia é a mesma, cara. Você olha para um cara que passou de Porsche na tua frente, você vai virar e falar lá, tá vendo? Aposto que fez alguma coisa errada. Cara, como assim? O cara não pode prosperar fazendo a coisa certa? Ele não pode prosperar trabalhando, dando suor ali do seu trabalho? E pode, mas às vezes o caminho vai ser mais longo. E o outro, que está numa mesma situação, numa mesma condição financeira, que chegou rápido ao topo, aí é diferente. Você fala assim, cara, será que esse cara fez alguma coisa errada? Às vezes sim, às vezes não também, às vezes deu sorte de... Mas é isso que a gente tem que separar, né? Eu acho que dentro desse contexto que a gente está comentando, na minha opinião, do que eu já vi também, tá? Do que eu já presenciei em vários casos, as pessoas que chegam rápido ao poder, elas usaram artimanhas. Algumas dessas aqui, né? As 48 leis do poder, que tem várias que são bem pesadas. Esmagar totalmente o inimigo, você descobrir o ponto fraco dos outros para poder se beneficiar daquilo, né? Ocultar as intenções a todo tempo. Então é isso, cara. Assim, quem quiser chegar rápido ao topo, às vezes vai ter que usar esse tipo de artimanha. Agora, quem estiver confortável em demorar um pouquinho mais, dá para chegar lá também, com toda certeza. Pô, muito bom, cara, muito boa sua reflexão e separação aí, porque enquanto você falava, eu lembrei
Vou até pedir para o Yuri colocar na tela uma divisão do que a gente tenta definir como bom ou ruim, né? A gente tem esse cérebro binário que a gente tenta definir alguns checklists para falar assim, pô, essa pessoa é ruim, essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim, essa pessoa é boa. Diante de um checklist que, na verdade, nem representa nada. Porque esse checklist ele é variável, como você disse. Aí a gente acaba colocando o efeito halo que é aquele viés de pegar uma única característica e generalizar aquilo. Então, por exemplo, se eu vi um empreendedor escravizar algumas pessoas, eu pego aquilo e generalizo para todos os empreendedores. Então, no meu checklist agora de quem é bom e ruim, não vai entrar pessoas que escravizam, vai entrar empreendedores. Eu errei na hora de definir o meu requisito ali do que é bom ou ruim. Não são os empreendedores, são pessoas que escravizam. E nisso, quem quer o poder se aproveita. Eu vejo muito isso na política, na nossa política atual. Eu preciso criar uma característica comum a todos, que todos reconheçam, e colocar eles como inimigo. Então, por exemplo, uma parcela da esquerda aí fala que os empreendedores são os exploradores. Quando, na verdade, quem faz mal para crianças, para mulheres, quem faz mal para o mundo, quem rouba, estão em todas as classes sociais. Em todas as classes, você consegue filtrar pessoas ruins. E é assim que você precisa enxergar o mundo. Eu vou colocar aqui a imagem, que a diferença não é de classe. Que eles falam, os inimigos é quem é bilionário. Pronto, acabou. Logo, fica fácil agora identificar um inimigo, né? Todo bilionário, todo milionário vai ser... É só você pegar uma planilha com o salário de todo mundo, fazer um filtro, acabou, você definiu os inimigos. Agora, se você tiver que pensar um pouco mais, fica difícil, né? As pessoas não ganham esse poder todo se ela tiver que fazer uma massa toda, pensar em coisas mais difíceis, elaborar um pensamento. Isso não ganha escalabilidade. Verdade. É o famoso tem que vender, né? De alguma forma. Agora, leitura de ambiente, né, Vitor? Acho que de forma bem transparente, a gente saber ler bem o nosso ambiente, buscando praticar, não reagir tão emocionalmente assim. A gente tem que aprender a escolher as nossas batalhas. O que a gente tem que focar realmente para o nosso crescimento e focar naquilo que está sobre o nosso controle. Acho que esse que é o grande desafio dentro do nosso meio corporativo. Excelente. Eu adoro essa questão e esse conceito, Glaucio, que você falou de escolher as nossas batalhas. O orgulho, ele muitas vezes é o que nos cansa na jornada. Por quê? O orgulho, ele diz assim pra gente, cochicha no nosso ouvido. Qualquer batalha que aparecer na sua frente, você vai ter que vencer. Qualquer argumento, vença. E nessa de você ter que se esforçar para vencer cada batalha, você perde a guerra. O orgulho tira da gente o foco na guerra maior. Quando, na verdade, é o contrário. É por isso que a gente tem que usar a estratégia. A estratégia ela é contra o orgulho. O foco é na guerra maior. E às vezes, para você ganhar uma grande guerra, você tem que perder algumas batalhas. Eu sempre dou exemplo, inclusive, olha aí, ó, marketing, tá aqui o exemplo, ó. Quem quiser ler, segunda edição, tá esse exemplo aqui. Não sei se você sabia, mas o técnico que mais ganhou jogos pela seleção brasileira, comandando a seleção brasileira, foi o Tite. Dos jogos que ele comandou, ele ganhou 75% dos jogos. Ele ganhou um jogo pra caramba, mas ele não tem uma Copa do Mundo. Agora, o Parreira, ele foi um dos que mais perdeu. Ele ganhou dos jogos que ele comandou só 54%. Só metade dos jogos que ele comandou, mas ele ganhou uma Copa do Mundo. Qual que é a diferença? Um ganhou mais, o outro ganhou menos. Por que um tem o maior título do mundo e o outro não? Porque um ganhou as batalhas certas e saiu com a guerra na mão. O outro ganhou um monte de batalha e saiu sem a guerra. Muito bom, cara. Muito bom. O mundo corporativo é exatamente isso, um campo de batalha. A estratégia ela é muito importante, mas no final é a virtude que vai decidir a vitória final. Eu vou voltar a falar algo que você vai rir de mim e me zoar. Deita no tempo. É isso aí, meu. Rapaz! Quando você deita no tempo. No tempo, vai lá. É a virtude que se mantém. Então o valor tá nela. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Toda virtude deitada no tempo, ela amplifica o valor. Acabou, cara. Isso aí, então, vale a pena eu ser virtuoso ou fazer coisa. Ser virtuoso. Se você quiser viver muito, vale a pena ser virtuoso. Se você for morrer amanhã,
vale a pena você ser malvado hoje. Rapaz, profundo isso, hein? Você Vou viu? chamar aqui o Chico Xavier para me ajudar a refletir sobre esse tema. Cara, agora sim, eu queria só trazer um ponto importante também, que a nossa saúde mental, ela não seja trocada por um salário com elogios vazios. Então, a nossa saúde mental, ela tem que estar em primeiro lugar também. A gente não pode simplesmente abandonar as nossas crenças e convicções a qualquer custo. Em nossas crenças e convicções, nossos valores. Então, isso tem que estar em comum acordo, né, com o que a gente pratica dentro do ambiente corporativo. E a gente ter essa capacidade de manter a nossa lucidez quando tudo ao nosso redor é apenas um teatro, mas se aquilo ali estiver te incomodando muito, estiver te adoecendo, cara, talvez seja a hora de dar um basta nisso. Perfeito, perfeito. Consciência tranquila e integridade silenciosa. Muito bom. Estabeleça limites, né, Glaucio? Isso é muito importante, né? Estabeleça e conheça os seus limites, né? Então, aquilo que no contexto em que você está fere os seus limites e acaba afetando o seu íntimo, você precisa mudar de contexto. Isso aí. Ponto final. Nenhum contexto vale a essência do seu íntimo. Isso aí. Muito bom, cara. É o saber se calar sem se corromper, né, Vitor? Muito Falar sem se vender demais, agir sem se omitir também, saber se posicionar. Saber se posicionar é importante. Boa, excelente, Glaucio. Cara, eu tinha essas regras. Você tem mais alguma? Não, cara, que eu me lembro aqui, essas aí são as mais polêmicas, né? Pode ter uma ou outra que passou batido aqui, mas eu acho que a gente passou, assim, pela grande maioria. E indico aqui, né, para ir para os nossos finalmente, dos livros que a gente comentou, indico todos. Mas leiam, pelo menos o resumo das 48 Leis do Poder, do Robert Greene, porque eu costumo indicar para ler pelo menos o resumo, Glaucio, não para aplicar, mas para você reconhecê-las quando alguém estiver tentando usar com você. Perfeito. Saber se defender. Exato. E assim como também tem o resumo do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lá na última página do livro tem o resumo que, cara, quem tiver preguiça de ler o livro todo, ali vai ter um direcionamento legal também. Recomendamos, eu e Glaucio, ler o livro todo. Até porque 48 Leis do Poder, eu acho que o mais valioso nem são as leis, mas são os exemplos que ele traz, porque ele sempre traz exemplos históricos para mostrar a lei. E aí você aprende um pouco de história ali, um pouco dos personagens, então é bem legal. E importante, né, cara, nas 48 Leis do Poder, ele traz exemplo do não fazer aquilo e de fazer aquilo de forma errada também. Exato. Ele traz, não são todas as leis, né, mas boa parte delas ali, ele sempre dá um direcionamento. Olha, se você fizer em excesso, se você usar errado, vai ser isso. Se você não usar, vai dar nisso. Então, muito bom. É importante a gente se atentar a isso também. Não é só a leitura da lei pura, é que tem os dois lados da moeda. Então é importante a gente saber o contexto. E façam isso, galera. Pega um dos livros aí que a gente indica, não precisa ser esses dois, não, mas cara, se tem uma coisa que eu e o Glaucio a gente faz aqui, é no meio dos nossos bate-papos indicar um monte de livro. Escolha um, vá ler esse livro. Inclusive, vai lá escutar aquele episódio, né, Glaucio, que a gente falou sobre aquele cara que defendia que hoje ler é perda de tempo, porque o ChatGPT resume livro. E a gente falou sobre isso, como a gente discorda veementemente desse ponto de vista por diversas razões, pela jornada. Vai lá no episódio que vocês escutam. Então, escuta o episódio, escolhe um desses livros aí, que a gente cita aqui, leia ele inteiro, volta aqui e comenta. Isso aí, com toda certeza. A gente vai colher bons frutos dessas leituras todas aí. São excelentes reflexões nos livros. Mas sabe o maior livro que eu indico para todo mundo, Glaucio? Olha aqui, ó. Ó, que é isso? Não, vamos pôr na tela junto aí, cara. Olha aqui, ó. Aí sim, hein? Deixa eu virar igual você, assim, ó, um pouquinho. Ó. O cara tá com a carinha assim, velho. Tombada. Precisa ficar tombada, cara? Assim. Precisa. Vai ficar bonitinho. Não, essa aqui, ó, esse nós dois mostrando o livro assim, ó, vai ser a thumbnail do vídeo. Aqui, pro podcast ficar melhor ainda, tampa as caras, vai. Faz assim, ó. Boa, agora ficou bom. Agora ficou bom, velho. Agora ficou top, velho. Que isso, velho. Excelente. Aqui, ó, semana passada a gente tava falando, olha quem chegou, cara, Amazon Prime Day. Ah lá, você tá citou mesmo no último aqui, episódio. Ó, tá aqui, ó, no plástico ainda, ó. E aí, galera? E quem ouviu o episódio, eu vou ficar envergonhado, porque eu não sei se você vai lembrar, quando você citou assim, você já leu aquele livro, Pense de Novo? Eu falei, do Adam Grant, aquele que tem um fogo azul na capa, mas não é um fogo azul, é um fósforo com água, cara, agora que eu vi.
Olha só a minha imagem, a minha memória fotográfica. Rapaz, eu lembro dessa fala sua. Um fogo azul. E sabe qual é o pior, rapaz? Eu concordei. Mas eu não tinha o livro na mão, né? Ah, mas você olhou a imagenzinha Mas lá eu vi a da imagem Amazon. lá e eu falei, rapaz, é esse mesmo, né? O do fósforo com fogo azul. É isso mesmo, produção? Aí agora você me mostrou, eu lembrei do falando, falei, Ah, ih, rapaz, não era um fogo azul, é um fósforo com é um água. fósforo com água, rapaz, não é que é? Que coisa, não? E esse aqui também, ó, esse aqui chegou, Por que nós dormimos? E pensar em apostas. Esse aqui é muito citado no mercado financeiro, inclusive, olha só. Gestão de riscos. Então é Excelente. isso, galera. É isso, fica Agora aí as esses aqui indicações. estão na prateleira agora, né? Daqui até 2030 a gente lê todos. Exatamente. Não, galera, que a gente lê de verdade. Inclusive, agora eu tenho pura obrigação, eu vou ter que ter, tô terminando um aqui, e aí na sequência eu vou ter que colocar o do meu amigo Vitor, Ah, bom, para tava esperando poder, aí. cara, vou ter que passar na frente aqui, porque senão eu vou ler ele só em 2040, e você vai me perguntar aqui em algum podcast, ei, o que você achou do meu livro? Ah, pá, bom, viu? E o pior é que eu não sei nem se o ChatGPT vai resumir, porque ele ainda não leu o teu livro também, não tem resenha ainda, porque é novo. Pior que resume. Eu perguntei pra ele, ele resume. É mesmo, cara? ChatGPT é bruto. É porque o livro, na verdade, a primeira edição, ela foi lançada em 2022 e foi best-seller pela Publish News. Então, da primeira edição, o ChatGPT consegue te dar o resumo. Mas te digo que a segunda edição, spoiler aqui, Glaucio, o sistema da autoliderança antifrágil tem 5 As, né? Você vai ver aí, são 5 As. Na segunda edição, tem um negocinho aí dentro do livro que você destrava e vai abrir mais 2 As. Que isso, hein? Aí sim. Tem um QR Code aqui? É isso aí. Ah, isso aí, ó. Só não mostra na tela o QR Code, senão os outros leem. Não, senão exatamente. Não, calma, ainda mais que essa câmera boa aqui agora, meu. Ah, meu filho, isso aí, ó. Essa câmera ela lê até do outro lado da página agora. Lê até do outro lado da página. É isso. Olha essa frase de efeito que esse cara. Saiba que a nossa aventura não termina agora. Ainda há mais para descobrir, com 2 pilares adicionais essenciais ao sistema de autoliderança. Não vou falar qual que é, não. Boa. Tá vendo? Pegadinha, você achou que eu ia ler, né, cara? Você achou, né? Podia até ler, mas o Yuri tá aí pra cortar. O cara ficou apreensivo. Nossa, eu falei pro cara não botar o QR Code, ele vai ler agora os 2 As. Eu ia falar pro Yuri por um. Exatamente. É isso, galera. Fica assim, vai lá, entenda as regras silenciosas e tenha uma excelente carreira. Isso aí. Se reconheçam no tabuleiro, aprendam as regras e sigam se quiser ou não. É isso aí. Joguem o jogo da melhor forma, sem perder a essência de si mesmo. Muito bom. Turma, é isso aí. Vitor, prazer falar contigo. Um grande abraço, meu amigo. Valeu, Abraço. pessoal.